Boa tarde, programa Costa Verde no ar, eu sou Valdemar César Ramos e hoje nós fomos como entrevistado Gil e nós vamos passar essa tarde toda aqui batendo papo com ele. Ao meu lado nos acompanha a jornalista Cristiane Pepe. Boa tarde para todos que nos assistem e agradeço desde já toda a audiência aí pelas entrevistas ao longo do dia e nós estamos aqui para entrevistar o Gil Torres. Pessoal, vai ter entrevista, vai ter convidado, o Gil, vai ter notícias e vai ter, acima de tudo, você, o eleitor, o ouvinte. Nós vamos ter o Gil Torres, nos dá as honras de estar aqui como convidado do nosso programa. O Gil Torres é candidato a prefeito. Um breve história sobre o Gil. O Gil nasceu na cidade de Itaguaí, né? E ele obteve a suplência de 812 votos num primeiro momento, depois foi eleito com 773 votos, e em 2020 foi reeleito com o dobro disso, 1.535 votos. O Gil, ele se diz que é apaixonado pela cidade, aqui ele mora, aqui ele vive, e dizem aqui no histórico dele que ele nunca vai sair. É isso mesmo. Gil Torres é casado, pai de um filho. Três filhos? Meus presentes de Deus. Muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Primeiramente agradecer a Deus, né, por estarmos aqui pela segunda vez, né, Valdemar? A gente está tendo a oportunidade de estar batendo esse papo. Boa tarde a todos os ouvintes, a minha família, ao Valdemar Costa Neto, a nossa repórter aqui, Pepe, a todos aqui assistentes, o nosso amigo ali, Júnior Espinosa. É muito bom estar com vocês, batendo esse papo, esclarecendo que a população, às vezes, não está ciente, né? A gente vive numa cidade de fake news, então é muito bom ter a transparência e dar a transparência para o povo. Ok, Gil, deixa eu te perguntar. A cidade de Itaguaí é uma cidade grande, você já esteve ali no comando do parlamento itaguaiense, do parlamento, da Câmara de Vereadores. Então conhece muito dos problemas e conhece também muitas soluções. Você está preparado para ser prefeito da cidade, Gil? Valdemar, eu só não estou preparado como a população, quando a gente vai na rua, ela abraça com muito carinho, né? Eu não vim da política, eu não tenho familiar político, tio político, pai político. A gente quebrou um dos protocolos da política, que ela vem sendo vivenciada por muitos anos. A política de pai para filho. O prefeito que faz o filho virar vereador, o filho vereador que faz o filho virar vereador de novo, aquela coisa hereditária passada de pai para filho, aquele comando, aquele coronelismo. Então a gente quebrou esse primeiro protocolo quando eu fui eleito, 773 votos, naquele momento um dos vereadores mais novos da Câmara, e começa a minha trajetória política, né? Eu nunca imaginei estar dentro da política, mas conforme eu falo, quando é da vontade de Deus e da vontade do povo, os nossos planos não é o que é para acontecer, é os planos de Deus. E aqui estou numa nova empreitada, encarando um desafio de ser prefeito de Itaguaí. Se for da vontade de Deus e da vontade da população. É uma responsabilidade muito grande. Uma responsabilidade a qual você cuida das vidas das pessoas. Uma responsabilidade a qual você tem que se comprometer após você se eleger. E sendo eleito, você é o empregado do povo. O potencial que tem Itaguaí, Valdemar, é um potencial a nível nacional. Mas só que, infelizmente, a gente vivencia por muito tempo o projeto de si próprio. Não é o projeto político em prol da população. E hoje a gente vem trazendo para a população, andando nas ruas, apresentando o nosso plano de governo, que foi um plano de governo participativo, a qual a população participou desse plano de governo. Eu conheço os 41 bairros que existem dentro do município, sei as precariedades de cada bairro, e a necessidade da população e o que o povo de Itaguaí precisa. Não só a experiência como
administrador dentro da administração pública, mas a minha experiência também, após perder meu pai com 17 anos, tomei muitas responsabilidades muito cedo. E eu sou muito comprometido com o que é colocado a minha pessoa, né? Então, assim, a gente tem a oportunidade de mudar, virar essa página da velha política e mostrar uma nova realidade para a população de Itaguaí. Me sinto preparadíssimo, estou preparado para mostrar quantos prefeitos incompetentes passaram pela cidade de Itaguaí. Então, a gente divide o bloco aqui, a gente tem feito isso ao longo da nossa entrevista. Ao longo dessa... Tem a sua fala, tem a parte de economia, tem saúde, tem educação, tem administração, tem segurança pública, tem saneamento básico. Nós esperamos discorrer por esse assunto. A gente tem passado aqui para os entrevistados que nada ainda está resolvido, tem muita coisa para andar ainda nessas eleições. Eu espero sinceramente que o povo e a população, os eleitores de Itaguaí escolha, tenha a oportunidade de ver as melhores propostas e tenha, no dia 6 de outubro, dentro do espírito democrático, faça a sua melhor escolha. E aqui a gente está tendo a oportunidade de colocar vocês de frente com os ouvintes. E aí eu vou começar a fazer uma primeira pergunta, que é no que tange a um tema importante, que é a parte de educação. A gente passou um vídeo aqui na parte da manhã, de alguma forma nós perdemos ele no arquivo, que era aqueles problemas básicos de educação que existe em toda a rede. A minha pergunta é, uma vez eleito, qual seriam as suas ações executivas na parte de educação? Valdemar, conforme eu falei, a população de Itaguaí, ela vivencia uma catástrofe, a catástrofe que vivencia é em todos os âmbitos. E um dos principais é a educação. Em 2023, a pesquisa do IDEB mostra Itaguaí em 87º lugar. Em 87, o número, né, dos 92 municípios, a educação de Itaguaí, ela tirou uma nota 4,6 nos anos finais, nos anos fundamentais. Caiu agora para 3,9. Essa é uma verdadeira catástrofe no âmbito da educação. Um gestor comprometido, ele tem que mudar essa história. Nós vivenciamos um momento pandêmico em 2019, 2020, que os nossos filhos, a população em si, perdemos nossos entes queridos, e os nossos estudantes, muitos estudaram em EAD. E hoje, nas repartições públicas, essa catástrofe que mostra pelo IDEB, muitas crianças de 8, 9 anos não sabem nem ler e escrever. Falta os professores dentro das salas de aula, falta a valorização dos professores, falta o concurso público para suprir a necessidade da educação, do ensino para os alunos, falta os mediadores dentro da sala de aula, falta a vontade de querer fazer. No nosso plano de governo, a nossa proposta é dar alfabetização ao ensino médio, pelo menos 50%, a gente conseguir colocar as escolas em tempos integrais, para recuperar esse tempo perdido. Fazer o concurso público para o município de Itaguaí, valorizando a população local. Como? Aí você pergunta, como, Gil? Vamos fazer cursos preparatórios para valorizar as pessoas daqui, para que as pessoas daqui passem nos concursos públicos do município. Tem muitos professores altamente preparados. Além do contrato hoje existente, não supre a necessidade da educação. Todos os diretores, coordenadores, funcionários efetivos que têm um potencial brilhante não é valorizado perante o atual governo. Porque é um projeto de si próprio. Quando é um projeto de si próprio, quem sofre é o povo.
quem está sofrendo é a população. Isso é bíblico. Quando o ímpio governa, o povo geme. E um dos princípios básicos de um gestor é entregar uma boa educação para a população. Mas parece que em Itaguaí, o político, quando ele quer que o pobre fique menos orientado e mais desinformado, e ele fica com carta branca para fazer o que ele quer, à mercê de si próprio. Ou seja, não entrega para a população. O nosso plano de governo é um plano de governo participativo. Se não tem horário integral nas creches, nós vamos fazer as contratualizações com as redes privadas para suprir a necessidade. Se não tem no público, o público paga para que o aluno estude na rede privada. Valorizar as escolas privadas dentro do município. Tudo isso gera imposto para o próprio empresário e para a própria prefeitura. Mas tem que ter a boa vontade, o querer fazer. Tem que ter amor, tem que ter empatia, tem que ter carinho, tem que mostrar transparência, amar o próximo. A gente não vivencia isso há muitos anos. Está faltando isso há muito tempo. Todos os discursos são lindos, são maravilhosos, mas infelizmente na prática é diferente. Gil, você está com um discurso de puritano. Não existe puritano aqui, não tem nenhum santo. Santo foi Jesus Cristo, foi crucificado na cruz por nós. Mas eu vivo aqui, eu moro aqui, eu trabalho aqui, sou nascido e criado aqui, minha família é daqui, e eu sendo eleito democraticamente, com a vontade de Deus e com a permissão do povo, eu vou fazer história nessa cidade. Gil, eu ia te perguntar, nós temos entre 19 a 20 mil alunos na nossa rede municipal, é isso? E aí, você, uma vez eleito, irá gerir, governar, ser o prefeito durante o seu primeiro ano de mandato com a lei, o seu orçamento do ano passado. Ou seja, num primeiro momento você vai administrar um dinheiro que deixaram para você e todos, né? No Brasil, lei, isso aí, no ano passado. E assim, a gente estava olhando no orçamento, não tem mais do que 250, acho que 300 milhões para essa rede, onde você tem que pagar a folha de salário, a merenda, melhorias, etc, etc. Dá para fazer o que você imagina? E o que seria isso? O que nós podemos melhorar, né? Executivamente falando, na vez prefeito, o que a caneta resolve? Você que esteve ali, sem passar pelos entraves, muitas vezes no parlamento. No âmbito da educação, eu costumo falar, né? Como o Brizola dizia, dinheiro que a gente coloca em educação não é gasto, é investimento. Por que eu foco na parceria pública-privada? Nós temos que ter um diálogo com o governo do Estado e com o governo federal. Diálogo é tudo dentro da política. A gente está falando de uma cidade que o prefeito abre a boca para falar que é bilionária, porém não entrega para a população. Isso é injusto, é desumano. O prefeito, quando às vezes eu vejo algumas lives, alguém me manda, que infelizmente eu tenho desprazer às vezes de olhar, porque muito ele me decepciona com os atos dele. Na nossa vida como gestor, perante a população, nós temos que ter prioridade. E as prioridades da população, ela tem sido jogada de lado. As prioridades da população é educação, é saúde, é segurança, é empregabilidade. Quando o prefeito fala que a cidade é uma cidade que saiu de uma arrecadação de 500 milhões, uma cidade para arrecadar 1 bilhão e 200, isso me assusta. Eu não teria essa coragem de falar isso em público. A cidade dá oportunidade que não dá oportunidade para quem está em Itaguaí. A cidade que não entrega no âmbito da educação. A prioridade, Valdemar, é festas? Não sou contra festas. Mas você acha justo gastar quase 35 milhões, igual foi gasto no ano passado, e faltar remédio na farmácia? Você acha justo
gastar quase 8 milhões de Natal, você atravessar a rua e não ter médico? Além disso, não ter educação para o povo? Você acha justo gastar 2,5 milhões de buffet, igual foi gasto ano passado? E a merenda nas creches, nas salas de aulas, não é uma merenda adequada de qualidade para os nossos alunos? Tudo tem como se resolver com parceria e diálogo. Quando você fala do orçamento, é a LOA. Muitos candidatos não sabem nem o que é isso. A Lei Orçamentária Anual, que vai para o Parlamento, o Legislativo, é votado a porcentagem que o prefeito tem para gerir naquele ano seguinte. O prefeito nunca teve dificuldade com o orçamento de Itaguaí. Ao contrário do que ele fala, ele teve 50% de orçamento e ainda pediu tudo por decreto. Quando você pede 50% de orçamento, beleza, eu acho que tem que fazer, tem que entregar, tem que planejamento, saneamento básico, segurança, todos os âmbitos. Mas quando você entrega tudo por decreto, você tira a prerrogativa do vereador de legislar e fiscalizar. Ou seja, tudo que ele fez nessa gestão, ele conseguiu, tudo que ele quis fazer, ele conseguiu. Aonde eu falo que é o projeto de si próprio? Por decreto, ele não precisa pedir nada para vereador. Ele mete a caneta e faz. E o que ele entregou para a população? Mas me tira uma dúvida, a nível federal, a nível escolinha mesmo, pequenininha, a nível federal, o presidente da República, quando ele decreta, aqui depois ela tem um prazo, ela vai para plenário, não tem isso não? Existe dinheiro. Aqui no município não é assim? É assim, todo município é assim. Existe dinheiro do Fundeb, tem verbas do governo federal que é para ser gasto no âmbito da educação. Tem que ser gasto. Mas só que, infelizmente, não está sendo gasto da forma adequada para a população, para o aluno. A população hoje não tem a dignidade e o respeito que ela merece. Os gastos estão sendo errados. Está sendo errôneo. Hoje nós temos uma Itaprev que deve ter 300 milhões em caixa, que deveria ter 1 bilhão. Se for da vontade de Deus eu ganhar essa eleição, eu vou ter vou ter que ter uma habilidade muito grande, né? Um diálogo muito grande com o governo federal e estadual, para ajudar Itaguaí a se estabelecer. Eu fico vendo os candidatos com falácias. E promessas e palavras o vento leva. Tu vê gestor tentando o 3º mandato. Você vê candidato tentando ter o seu 3º mandato. Ganância do poder. Você vê candidato empresário que faliu empresas dentro do município. Se o cara não consegue dar conta da sua empresa, ele quer governar uma cidade, mostrando um plano de governo que não vai ser entregue na prática. Eu vi candidatos falando que vai construir hospitais. Isso você tem que fazer um estudo de impacto financeiro. Não é assim que funciona. Falar até papagaio fala. Eu não posso falar o que você quer ouvir. A gente tem que falar a verdade para a população. Mas Itaguaí tem jeito. Tem jeito de ser a melhor cidade do estado do Rio de Janeiro e ser referência no âmbito nacional. Só basta ter um gestor comprometido, que não seja submisso à Câmara de Vereadores, a qual tentaram que eu fosse submisso à Prefeitura. Meu pai me ensinou a ser homem. Aqui tem homem. Aqui tem homem que não tem bastão político de pai para filho, não. Aqui tem homem que encarou um 1º mandato polêmico e encarou um 2º mandato polêmico. Aqui tem um homem que gosta das pessoas, que sai para a rua para abraçar, que sai para ouvir, que sai para conversar com o empresário. A gente tem que viver uma nova realidade. A população não aguenta mais essa briga. Há quantos anos o projeto de si próprio não é ganhar na urna, é tirar o cara, é caçar o mandato do cara, é criar fato político. Mas eu entendi, Gil. A minha pergunta continua.
executivamente, o que a gente pode fazer para melhorar a educação? Eu volto a falar. As contratualizações... Os gargalos ali que as pessoas têm falado aqui, que eu leio e acompanho, são os mesmos de sempre, né? Pessoal, e assim, se são os mesmos de sempre, a gente vai passar por assuntos aqui que eles são crônicos. Por exemplo, o transporte de Itaguaí, não é só de Itaguaí, de Mangaratiba, é crônico. A região da Costa Verde, não sei o que acontece, é inflamado. E a educação, você vê municípios que são primeiros lugares aí por aí, né? Na região dos lagos tem alguns aí. O que falta para Itaguaí ser um polo desse? Eu entendo que, eu até já falei isso aqui durante o dia, eu entendo que o gestor, ele tem ideias bravas, né? Profundas, mas às vezes ela cria um gargalo ali no parlamento. Me desculpa, nada contra A ou B. Você já esteve ali, sabe como funciona isso. Aqui eu só quero transmitir para o ouvinte, para ele tentar um linguajar cujo qual ele entenda, entendeu? Volto a lhe dizer, dentro do nosso plano de governo ao qual está do teu lado, já falei, implementar pelo menos de 30% a 50% os horários integrais da alfabetização ao ensino médio. Incentivar os nossos estudantes, mostrar que a cidade de Itaguaí é uma cidade portuária, mostrar que a cidade do Porto, a qual é o terceiro maior porto do Brasil, é uma referência nacional. A cidade é onde constrói submarino, a única que constrói submarino na América Latina. A gente tem que preparar a educação, os nossos filhos para isso, com parcerias públicas-privadas. Existe a verba federal. Além disso, eu volto lá a dizer, se a cidade é bilionária, mas é bilionária para festa, por que não é revertido na educação da sociedade, da população de Itaguaí? Você está me entendendo? Você consegue entender? Eu entendo muito. Tem uma pergunta aqui, o cara coloca assim de coisa. Então, assim, por que eu... Você colocou de concursos, né? A pergunta do cara. Né? Sim, fica à vontade. Por que eu não posso fazer concurso só pra gente de Itaguaí? Não, né? Isso é inconstitucional, né? Quando você abre um concurso, ele é aberto para o Brasil todo. Pode vir pessoas até de outros estados vir fazer concurso. Mas o nosso projeto é qualificar as pessoas... Você concorda que o carinha que está lá no fundo do ônibus agora, ele não tem essa visão? Sim. A nossa ideia dentro do nosso plano de governo, além de qualificar os nossos funcionários efetivos que já estão trabalhando, se dedicando, com toda a dificuldade que é criada para eles, o concurso público já era para ter tido aqui dentro do município. Mas infelizmente cancelaram, né? E a ideia é qualificar as pessoas daqui. Prepará-las. Cursos preparatórios para que a gente consiga ter o maior número de profissionais, o maior número de aprovados aqui dentro do nosso município. Com parcerias, cursos profissionalizantes, com SESI, Senai, Firjan. Eu não consigo uma parceria público-privado, cujo qual eu faça um processo licitatório, e aí, já que eu tenho um entrave constitucional, eu contratar, ter um viés mais pró-cidade de Itaguaí, para contratados, isso não é possível. É possível, sim. Você entendeu? Eu acho que assim... Eu saio de lado, o entrave constitucional, tudo à luz do dia. E eu não vou com uma parceria público-privada, você me falou aí, Senai, que é um órgão de fomento também, né? Assim, se eu não consigo, porque aí você vai estar gerando emprego na região e vai estar qualificando e vai estar beneficiando o teu próprio caixa, porque você está com um morador, um munícipe aí, né? Valdemar, é isso que você falou, né? Além de você capacitar as pessoas de Itaguaí para fazer o concurso público, tem que ter as contratações. Porque hoje ela não supre toda a necessidade no âmbito da educação. Tem que existir a contratação, sim. Fazer um TAC junto ao Ministério Público, mostrando a necessidade, a carência. Muitas salas de aula estão sem hoje
mediadores. Está faltando professores de geografia, faltando professores de história. Enquanto não há o concurso público, tem que haver a contratação. Você tem que suprir a necessidade. Infelizmente... Tem um cara lá que está se formando também, né? Isso é uma questão de técnica do secretário de Educação para que ele identificasse essa negativa dentro do município e suprir isso. Candidato, eu gostaria de fazer uma pergunta. O senhor sendo eleito, como é que o senhor pode valorizar os servidores que já estão trabalhando? Como é que pode ser feito isso? Como é que pode ser feito isso? Eu acho que muitos cargos comissionados. verba também. Muitos cargos comissionados são entregues para as pessoas que muitas das vezes é matéria de jornais, que vocês estão vendo, vocês viram, que nem trabalham. São os famosos cargos fantasmas. Infelizmente, o atual gestor e muitos gestores não valorizam o profissional que eles já têm. Tem profissionais técnicos, profissionais competentes para serem até secretários, diretores, subsecretários, para ajudar a gerir a pasta da educação. Tu vê o carinho que tem os diretores, os eventos que eles fazem para as crianças, qualquer data comemorativa, sem qualquer apoio do poder público. Então, e o senhor assumindo dia 1º de janeiro de 2025, como é que efetivamente o senhor vai valorizar esse servidor público que já está na prefeitura de Itaguaí, sem o concurso público, esses que já estão? Deixa eu só... Por que essa pergunta, quando o senhor assumir? É porque a gente fez uma enquete antes de tudo isso. A gente mandou até gente na rua, né? Depois, mas é que o peão... Eu sei que você está falando. O peão que eu digo, pelo amor de Deus, aqui. O cara está lá na rua, ele quer saber assim, mas o que ele quer saber dele? Esse linguajar técnico, como isso é melhor para mim? Você é um cara dos dois lados, então assim, espera-se que você tenha esse linguajar, é isso que ela está dizendo. Sim. Eu participei de alguns podcasts, né, com os servidores da educação, alguns até fiz uma assinatura de um termo de compromisso com eles. Eu acho que a gente tem que valorizar os servidores e ter muito diálogo. Os dissídios que estão atrasados, as passagens que estão defasadas, eu acho que a gente tem que valorizar os nossos servidores. Dissídio, quando você fala dissídio, é acordo salarial da categoria. Exatamente. Aí eu volto na cidade bilionária. Hoje eles ainda estão com a passagem, se eu não me engano, a 5,45. Está defasada. Hoje já está no valor de R$8, se eu não me engano. O porquê não entregar isso para o servidor? É o mínimo, é o básico. Aí eu volto. Como é que abre a boca para falar que a cidade é bilionária? Mas eu falo, vereador Gil Torres, tem dinheiro para esse pagamento para aumentar isso? Eu falo isso assim, eu tô com a maior das liberdades de falar isso contigo, porque você já teve ali e conhece esse jogo dos dois lados. Então, assim, o que eu tenho ouvido muita reclamação aqui, assim, não tem caixa. Você falou do LOA, né? Então, assim, o que você vai enfrentar no primeiro ano, dá para fazer isso? Tem que dar. Quando você se candidata, você está disposto a enfrentar o que você ainda não consegue perceber devido ao portal da transparência, você como gestor, você vai fazer as coisas acontecer. O servidor público hoje, o piso salarial, profissional da qualificação básica, é reajustado em 3,62%. Vai a 4.580,57 de acordo com a informação da CNN. 3,62. Em 2024, ou seja, não pode um professor da rede municipal ganhar menos que o piso previsto, que não pode faltar dinheiro. Não seja assim por falta de vontade do prefeito. Dinheiro tem. O orçamento prova isso. A cidade de 1.2 bilhão. Ou seja, dinheiro tem, não faz porque não quer. Esse dinheiro é a rúbrica da educação. Exatamente. Assim, educação e saúde são duas pastas que têm verbas de fora, né? É só para chegar isso mais próximo. Deixa eu te perguntar, concurso não é uma coisa também aprovada pela Câmara?
Você vai ter você vai ter que ser um prefeito que saiba gerir, passar sacolinha ali na Câmara. Olha só, tem coisas que é só prerrogativa do chefe do Poder Executivo. Sim. Certo? E tem coisas que tem que passar pela Câmara. A diferença do vereador para o prefeito é o quê? O vereador tem que legislar e fiscalizar. Mas o vereador não pode legislar e fiscalizar em causa própria. É uma prerrogativa do prefeito fazer o concurso público. Entendi. Ou seja, o prefeito mandaria a recomendação, ele praticamente mandaria o pedido para a Câmara, ele seria ele que pediria isso. Exatamente. Igual assim, eu pontuei algumas coisas, né? Uma das nossas pautas de reivindicações são algumas do decreto que precisava ser revisado devido à sua atualização. Como, por exemplo, a Lei 3.605/2017, sobre auxílio do transporte que a gente tinha falado, que desde 2017 o auxílio é no valor de R$ 8,00. R$ 8,00 o senhor fala linhas municipais ou intermunicipais? Não. Em geral. Né? Esse reajuste já era para ter previsto o servidor hoje, vamos lá, Itaguaí e Campo Grande, o custo é R$ 8,90. Hoje, de acordo, está R$ 4,45. O servidor está tirando do bolso para vir trabalhar. Tem coisas que tem que ser revistas e depende da Câmara Municipal. O salário médio desse servidor, quanto é que é? Eu falei 4.580,57 hoje o piso salarial do professor. Bom, vamos para um tema, devido ao horário, vamos para um tema de saúde. Vamos depois do intervalo, vamos fazer uma leve pausa aqui no nosso debate, na nossa sabatina. Hoje está sendo um dia de entrevistas aqui na Rádio Costa Verde FM. A gente volta já, depois do intervalo. Costa Verde FM. Quinta da Carne é no Box Atacadista. Quer mais economia na hora das compras? No Box Atacadista tem. Coração da alcatra, peça vácuo, quilo R$29,90. Costela minga, quilo R$17,98. Peito bovino, quilo R$18,99. Coxinha da asa pioneiro, 750 gramas, R$10,98. Frango a passarinho, 750 gramas, R$10,98. Quinta da Carne no Box Atacadista, onde você leva mais e paga menos. Em Itaguaí, na Avenida Prefeito Isoldaxson Cruz de Brito, número 4. Venha conferir. Quer estudar medicina no Rio de Janeiro? Venha para a Unigran Rio Áfia. As inscrições para o vestibular estão abertas até 15 de outubro para os campi Barra da Tijuca e Caxias. Acesse www.unigranrio.com.br. Inscreva-se no vestibular ou utilize sua nota do Enem. Alô, galera do 20 aí! Simbora, meu povo, que dia 6 de outubro o nosso prefeito é Rubão, com o número 20. Vem assim! O homem chegou, o homem vem aí. Agora é 20 já desce de. O homem chegou, o pão vem aí. Agora é 20 já desce de. Mega ofertas Real Veículos Volkswagen. Polo Track 2025, pronta entrega. Entrada mais parcelas de R$ 1.399 e você só começa a pagar em 2025. Toda linha Volkswagen 0 km, com taxa zero em até 24 vezes. E super avaliação do seu usado na troca. Parcele sua entrada ou compre o seu carro novo em até 24 vezes no cartão de crédito. Todos os veículos seminovos com transferência e PVA 2024 grátis. Revisados e com garantia de até 2 anos. Na compra do seu veículo 0 km ou seminovo, você ganha um brinde especial. Real Veículos, Rodovia Rio Santos, Trevo de Itaguaí. Acesse realveículos.com.br. Volkswagen. Cinto de segurança salva vidas. Os casos de Covid-19 estão aumentando em todo o estado. Por isso, é muito importante ficar atento e proteger sua família. A nova dose de reforço já está disponível para crianças, adultos e idosos. A vacina é segura e eficaz na prevenção de casos graves e hospitalização. Não perca tempo. Vá logo ao posto de vacinação mais próximo e previna-se. A hora é agora. Saiba mais detalhes em novaiguaçu.rj.br/Covid-19. Você já conhece o canal da Rádio Costa Verde FM no YouTube? Se inscreva agora, youtube.com/Costa Verde FM. Assista os seus artistas preferidos em shows exclusivos e mais, os giros nos eventos mais bombados do planeta.
Deixa disso, meu bem, eu não quero fim. Ah, não se esqueça de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. youtube.com/Costa Verde FM. Se você não gritou, aê! 91,7 Costa Verde FM. As melhores promoções estão na Costa Verde FM. Caixa de som, liquidificador, e muito mais. E ainda convites para o cinema e os melhores shows. Participe você também das promoções da Costa Verde FM pelo zap 997240917 ou no Instagram @Costa Verde FM. A cara do Rio. Essa é a Costa Verde FM, sempre com você. Tem coisa melhor do que aproveitar aquele cinema no fim de semana? As coisas saíram do controle. Você quebra as regras? A Cinesystem e a Costa Verde FM vão liberar pares de ingressos para o cinema da rede Cinesystem. E o melhor, o filme você escolhe. Para participar é muito fácil. Marque uma pessoa nas nossas redes sociais que você gostaria de levar ao cinema. Essa só podia ser mais uma da Cinesystem e da Costa Verde FM. Costa Verde FM. Estamos de volta com o nosso primeiro dia de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Itaguaí. Hoje nós fizemos já entrevistas no turno da manhã e agora no turno da tarde estamos entrevistando o Gil Torres, nosso último candidato à Prefeitura. E você que quer participar conosco pode acessar o nosso Instagram, @CostaVerdeFM, tá? Manda sua pergunta, manda sua dúvida. E para deixar claro aqui para os nossos ouvintes que a nossa audiência está muito boa, queria agradecer o carinho de todos vocês e dizer que todas as perguntas que nós não conseguirmos fazer aqui, todos os candidatos vão receber e vão estar respondendo nas suas redes sociais. Quer participar aqui pelo WhatsApp? 21 99 724 0917. Lembrando que nós estamos ao vivo também pelo twitch.tv Rádio Costa Verde. Então, vamos continuar com o Gil Torres. Hoje Gil, vamos falar da saúde, né? Saúde é aquele segundo tópico que eu falei que é muito importante. E o que a gente pode falar da saúde, você sendo prefeito? Como é que a gente pode melhorar, adiantar? O que a gente pode fazer? Valdemar, tu vê hoje que nada funciona aqui no município de Itaguaí, né? Primeiramente, o prefeito gasta o orçamento dele com 60% de folha. Vamos fazer um cálculo rápido. Ele gasta 600 milhões de reais com folhas de pagamento, com cargos comissionados, entre outros. Como é que você vai ver mudança? Como é que você vai ver a valorização do funcionário público? Como é que você vai ver investimento na saúde? Eu, quando estava como presidente da Câmara em 2021, eu fiz um planejamento de economicidade, a qual eu devolvi o maior dinheiro da história da Câmara. Quase 2 milhões de reais. Compromisso de quê? O seu prefeito foi lá na Câmara, pegou o cheque, fez aquela papagaiada toda, que hoje para mim é papagaiada, no compromisso de quê? Resgatar as essências do município no âmbito da saúde. E uma delas, o compromisso desse dinheiro, era para comprar o antigo Nossa Senhora da Guia. Muitos ouvintes que estão ouvindo falar agora, muitas pessoas nasceram ali. Ali era para ser o que hoje? Estamos em 2021 e 2024. A nossa antiga maternidade e pediatria é recuperar uma das essências da cidade. E ali, além disso, criar a clínica da mulher ali dentro. Por que não foi feito? Porque os gastos estão sendo errados. Está sendo gasto com folha de pagamento. Isso foi matéria de jornal. Como é que você começa, em pleno ano eleitoral, fazer obras de fachada? Obras eleitoreiras. Reinauguração da UBS tal, reinauguração da creche tal, reinauguração de não sei o quê. Gasto 18 milhões na fachada do hospital na parte de trás. Gastando agora 21 milhões na fachada do hospital na parte da frente. Como é que um prefeito desse quer cuidar das pessoas?
Aí tem prefeito que fala que vai construir um hospital. Construir um hospital vai resolver o problema da cidade? Então, eu ia te perguntar isso. Não. Sobre essa... Eu vi andando aí pela cidade que alguém também disse que vai construir um hospital de X leitos. É aí que está o problema, não? Valdemar, vou voltar a falar. Falar até papagaio fala, né? Falar que talvez o que o eleitor quer ouvir, mas na prática não é verdade. A gente hoje tem que desafogar o hospital. Quando você cria a maternidade e volta e recupera uma das essências, você desafoga grande parte do Hospital São Francisco. Dentro do Hospital São Francisco existe 114 leitos. Quando você tira a maternidade e a pediatria, você desafoga 25 leitos na maternidade e mais 6 da pediatria, podendo aumentar isso com a recuperação à volta da maternidade e pediatria do Nossa Senhora da Guia. Certo? Quando você cria o que não sai do papel, o que já era para ter criado, que é um centro de hemodiálise aqui dentro do município, que é para ser gasto com a prefeitura, que é para ser gasto com a população, você desafoga mais um pouco o hospital, porque muitas pessoas estão sofrendo porque a hemodiálise não é feita aqui. É feita em Caxias, é feita em Niterói. Por que não tem um olhar voltado para a população? Eu enfrentei esse tema aí da hemodiálise. Alguém disse que o governo do estado, eu não sei se é verdadeiro, alguém disse que o governo do estado parece que impôs uma certa cláusula de barreira que teria que ser um só para a região da Costa Verde. Então ainda teria que ter tendência europeia, que era mais ou menos isso. Né? Isso não é um problema. Mas é a solução. Isso, no meu ver, não. Estão criando dificuldades. Valdemar, a minha escolha assim foi incisiva e foi muito importante a escolha do meu vice. Assim como eu sou nascido e criado no município de Itaguaí, não tenho bastão de político de pai para filho, fui policial militar por um pequeno período, não imaginava estar pela política, fui um dos vereadores mais novos e um dos presidentes mais novos, o meu vice é filho de Itaguaí. É um vice que é nascido e criado em Itaguaí, é um médico, é um coronel do exército, é um funcionário da cidade, da prefeitura e conhece muito bem a saúde de Itaguaí. A minha escolha foi incisiva, porque eu sei que é um cara que tem carinho e empatia com as pessoas. Não mora na Barra, não. Não vive em outro lugar, não. Mora ali no Eda. Mora lá no bairro do Eda. Terças, quintas e sábado ele abre a porta da casa dele, um projeto social que ele tem há muitos anos, independente de política. Ele faz atendimento psiquiátrico, ele faz recuperação com pessoas dependentes químicos, isso voluntariamente. É um filho da cidade. A população de Itaguaí tem a oportunidade de ter 2 filhos de Itaguaí, a qual apresenta um projeto, um programa de governo participativo, que é um projeto político em prol da população. Não é um projeto de si próprio. Por muito me deixa pasmo quando o candidato fala, eu vou fazer um hospital, e os 18 milhões que foi gasto lá na ponta, os 21 que foi gasto, cadê? Vamos criar a clínica do olho que está dentro do meu plano de governo. Vamos desafogar e dar dignidade e respeito ao bairro do Chaperó, que ali eu considero um município dentro do município, que tem 2 postos de saúde que não funciona. Um sistema CISREG, a qual a população agoniza, que tem que encarar a fila de madrugada para marcar uma consulta. Quando marca a consulta, você é consultado daqui a 6 meses. E quando chega daqui a 6 meses, se não tiver a especialidade que ela precisa, você tem que remarcar de novo. Doutor Marquinho, que é o meu vice, é um cara que está me ajudando e me ajudou a construir esse projeto em prol da saúde, esse plano de governo da saúde, e vai ajudar a fazer história
no âmbito da saúde de Itaguaí. Além disso, tudo pode ser resolvido aqui em Itaguaí. Quando eu falo de plano de governo participativo, de parceria pública-privada, por que a rede pública não valoriza as redes privadas daqui de Itaguaí? Quais, Gil? Se você precisa fazer uma tomografia, uma ressonância, o que seja que não tem na rede pública, tem em Itaguaí. Tem na Quenco, tem na Semeru, tem na Unimed, tem na Policlínica. Ué, Gil, é privado. Faz a contratualização. É constitucional. Pode ser feito. Valorizar o comércio local. Ninguém precisa se deslocar. A saúde você não pode esperar. A saúde tem que ser de imediato. Se não tem no público, vai atender no privado. E o público vai pagar. Quando eu falei de Chaperó, dentro do nosso plano de governo, nós vamos construir uma UPA 24 horas dentro do Chaperó. Ah, Gil, pode? Já existe uma? Sim. A cada 50 mil pessoas pode fazer uma UPA. E como é um bairro destacado, nós vamos fazer uma UPA no Chaperó. Chaperó está largado. Chaperó está abandonado. Assim como os outros bairros, que podemos detalhar um a um. Posso falar a precariedade de cada um deles. Não existe essa loucura que foi feita. Farmácia central. O remédio tem que ser entregue nos postos de saúde dos seus respectivos bairros. Valdemar, quando a pessoa sai para buscar um remédio na farmácia é porque ela está sem condição financeira. Aí, o cara que mora no Mazomba, no Teixeira, na Ilha da Madeira, no Chaperó, nos bairros mais distantes, pega uma condução para vir na farmácia central pegar o remédio. Você chegar na farmácia e não ter remédio. Gente, isso é desumano. É só se você não quiser ver, enxergar a realidade que nós estamos vivenciando. Itaguaí, quando abre a boca para falar que é bilionário, ele está indo de mal a pior. A maior franquia da cidade hoje é o quê? Você sabe? Qual é a maior franquia da cidade hoje? Não sabe não? Eu vou te falar. Se você começar a andar no centro, você vai ver. Vende-se, aluga-se ou passa esse ponto. As empresas estão indo embora. Pela covardia, burocratização que o atual governo tem feito com o empresário local. A nossa ideia é desburocratizar, entregar dignidade e respeito para a população. A gente sabe da necessidade da população. Em 2018 eu fiz um projeto de lei. Os políticos de Itaguaí não podem ter plano de saúde. Ele tem que usar a saúde local para ver de fato que a população está sofrendo. Algum assinou? Algum quis deixar passar isso? Não. Porque os parentes têm plano de saúde, eles têm plano de saúde, mas a população está agonizando. Candidato, eu queria perguntar para o senhor citou sobre a clínica do olho, enfim. Eu queria perguntar para o senhor sobre consultas com especialistas, né? Como é que o senhor entrando na gestão, sendo eleito prefeito, como o senhor pretende acabar com as filas de consultas de especialistas e cirurgias eletivas? Porque isso daí é meio que imediato, né? É verdade. Sim. Eu acho que assim, a burocratização... Dentro do tema que o senhor estava falando exatamente. A melhor pessoa hoje para responder, que eu queria muito que estivesse aqui, mas não pôde ter, era o nosso médico querido, doutor Marquinho, mas eu respondo que é uma coisa óbvia. O óbvio não tem como deixar de você responder, né? Existe 114 eleitos, existe a má vontade, o não querer fazer. 114 leitos para emergência? Não, em geral, dentro do... Tá, eu estou falando de cirurgias eletivas. Então vamos lá. As cirurgias eletivas é o quê? Hérnia, mioma, né? Vesícula. Por que não fazem? Por que não faz um mutirão? Então, minha pergunta é essa. Como o senhor pretende, assumindo, como o senhor pretende colocar isso em prática? Facilitar a vida da população, acabar com esse sistema CIRREG,
Hoje todo mundo tem um celular. Eu acho que a gente tem que criar um novo sistema, a qual está dentro do nosso plano de governo, um sistema online. Você tem que marcar pelo telefone, facilitar, identificar essas pessoas que precisam da operação. Se não tem como fazer na rede pública, nós vamos fazer na privada. O público vai pagar dentro da rede privada. Tem como fazer na Unimed? Vamos fazer na Unimed. Com PPP. Exatamente, com a contratualização. A parceria pública-privada, nós vamos entrar no âmbito do desenvolvimento econômico da cidade, que não deixa de ser também uma PPP, né? Mas a contratualização é valorizar as clínicas, as grandes redes de saúde, como a Semeru, Unimed, que tem na cidade, e desafogar esse quantitativo gigante que nós temos aqui em Itaguaí. Pessoas de cirurgia e de consulta. Exatamente. Pessoas esperando há anos, perdendo seus empregos porque não conseguem fazer uma cirurgia de hérnia. Sim. E às vezes, quando consegue, é porque foi indicação de algum político. Não tem que existir isso. Cadê a igualdade social? Isso não pode existir. A engrenagem ela tem que andar em prol de todos. Ela não pode ser para quem ir, para quem indica. A gente tem que acabar com esse monopólio. E quando fica esse monopólio, infelizmente ou felizmente, né, a pessoa ali supriu a necessidade naquele momento, ela fica grata. Muitas das vezes eu cansei de entrar de madrugada dentro do hospital, Ano Novo, Natal, e ver ali a falta de dedicação de alguns médicos. Por quê? Porque está tendo a falta de cobrança, a falta de um gestor ali dentro que cobre e que faça o que tem que fazer. Candidato, nós estamos falando de cirurgias eletivas. Agora, as consultas com especialistas, isso? Volto a dizer. Não só PPP, mas qual a solução? Volto a lhe dizer. Se não tem na pública, a gente faz a contratualização na rede privada. Mas o que precisa para ter na pública? O que precisa para ter na pública? Sim. Planejamento. Para zerar essa fila ou diminuir? Planejamento. Ter uma pessoa dedicada que consiga identificar esses problemas. A gente tem hoje UBSs, né? 29, se eu não me engano, que virou ESP. Mas na verdade não é ESP. A ESP que não funciona. A ESP, que no caso é o atendimento em casa. A ESP é para facilitar a vida do médico, do hospital, para ver as pessoas que realmente precisam daquele atendimento de imediato, que é a estratégia da família. Hoje não tem na prática, só tem no nome. A gente vai identificar e fazer. Desafogando São Francisco, vai começar lembrando, eu falei disso, a gente precisa desafogar o hospital. E desafogando o hospital, a gente vai fazer as contratualizações com a rede privada, volto a falar. Se não tem no público, nós vamos fazer na privada. A privada que existe dentro do município. As marcações de consultas, as especialidades, se não tem na pública... Mas existe um orçamento para a saúde, certo? Existe. Então. E a gente vai trazer mais orçamento ainda. Aí eu vou além. Existe uma guerra muito grande, direita e esquerda. Primeiro que não é Lula nem Bolsonaro que vai vir governar Itaguaí. É o CPF do candidato. A gente tem que ter um olhar voltado para Itaguaí. O meu partido é o PRD, é um partido de direita. E eu trouxe a federação, que é o partido do Dr. Marquinhos. A federação eu trouxe o quê? PCdoB, PV e PT. Isso é o quê? Para abrir o diálogo. O diálogo dentro do governo federal. A cidade de Itaguaí é tão próspera, mas só que não é voltada para a população. Nós temos ali uma área da Petrobras, que é da estatal, que é de suma importância para fazer um fomento ao município de Itaguaí em vários aspectos. Já falaram até que ia fazer hospital na entrada de Itaguaí, batalhão. Não é assim que funciona. Primeiro você tem que identificar qual eu tenho conhecimento do que está acontecendo em todas as áreas. Se você falar da educação, se você falar da saúde, se você quiser entrar no transporte público. Eu vou... Por causa do nosso tempo, Gil. Então, o transporte público tem sido um dos temas relevantes nossos aqui. E é aquilo que eu já falei. Não é só o problema de transporte público, ele não é só privilégio de Itaguaí.
A gente sabe que a gente é morador aqui da região da Costa Verde como um todo. Mas assim, é bem inflamada essa história. O que a gente pode fazer? Eu até dei uma ideia aí, que era criar um mendigão. O que seria isso? Eu boto um ônibus da prefeitura rodando por aí, não é possível. É possível que você, para ir daqui para Mazomba, não consiga chegar, porque simplesmente não tem transporte. Você tem que usar o alternativo, um Uber ou coisa parecida. Como que eu resolvo a vida do trabalhador, do menos provido de um serviço desse? A gente sempre faz pesquisa, né? E a nossa pesquisa para fazer o plano de governo, a qual foi participativa, uma das grandes demandas é o transporte público dentro do município. Eu já ouvi candidatos falando que o transporte público vai ser tarifa zero, né? Ele é uma coisa que ele não vai colocar em prática e querendo prejudicar ainda as cooperativas existentes dentro do município, que sana muito das vezes os problemas das pessoas que moram lá na ponta, na gleba A, gleba B, gleba C. Mostra que o problema não é preço, o problema mesmo é a solução. Exatamente. Né? O que a gente tem que fazer é criar um incentivo. Sim. Um incentivo até para essas cooperativas e para as empresas de ônibus. Entrar num acordo. Se não fizer horário, vamos tirar e vamos colocar outra. Se não atender a população local, nós vamos tirar e vamos colocar outra. O mínimo que a população merece é respeito. Há quantos anos a gente sofre isso? Ninguém fez um diagnóstico disso? O pico do horário de saída, o pico do horário de chegada, né? Eu quero chamar, sim, todos os cooperados de transporte público, ver o que é dentro da lei, chamar o Ministério Público, fazer um TAC junto a eles e dar um incentivo para esses pais de famílias que estão trabalhando nas Combis. Mudar. Dar um incentivo para que ele possa trabalhar regularizado, não é que eles estejam regularizados, dar condição para eles de trabalhar, para atender a população de Itaguaí. Não falar que vai colocar uma tarifa zero e acabar com os transportes públicos de Itaguaí, né? O transporte alternativo. Hoje o que salva hoje a população, a ponta lá do Mazomba, o Teixeira, são as cooperativas existentes aqui dentro do município. Sim. Eu faço em paralelo com isso daí, a questão, eu já coloquei aqui, de um bairro no município muito longe, lá no Nordeste, e a gente foi uma festa, e já era 3 horas da manhã, não tinha condição, não tinha Uber, não tinha nada, né? Não existia isso, era um momento recente. Aí o cara falou assim pra mim, mas o senhor não se incomoda não, que daqui a pouco passa o mendigão da prefeitura, e ele pega todo mundo, e realmente passou um ônibus, todo mundo trepou naquele ônibus, mas pelo menos existia, ele passava de 1 em 1 hora. Assim, na principal, né? Ou seja, soluções existem, o que não pode, é o que eu já disse, esse problema ele é crônico, ele não é de agora, tem solução, ideias, enfim, e eu acredito que o gestor ele é o indutor disso. Valdemar, eu acho que a gente tem que buscar os bons exemplos. A cidade de Itaguaí perde muito em todos os aspectos, eu volto a falar do projeto de si próprio. A cidade de Itaguaí, nós estamos aqui na tua Rádio Costa Verde FM, nós estamos a 15, 20 minutos da Ilha da Madeira, de Coroa Grande, pegando os barcos para ir para as ilhas. A 15, 20 minutos da Cachoeira do Mazomba, a 15, 20 minutos da Serra. Cadê o fomento do turismo? Não existe Itaguaí, um atrativo. Tu vai em Miguel Pereira, o cara criou lá, parabéns ao nosso prefeito de lá, André Português, que está fazendo história dentro do seu município, valorizando a população local. Criou o Parque dos Dinossauros. Os grandes investidores estão indo para lá. Por que você não traz esse atrativo para cá, para dentro de Itaguaí? Gil, como restabelecer as pequenas empresas, as grandes empresas, dando condições, isenções. Existe uma lei ambiental, mas não sugar a pessoa. A gente tem uma lei ambiental hoje que massacra o empresário local. É caixa de gestor, é compensação ambiental, é fossa séptica. Municipal? Exatamente. Mas só que você tem condições de incentivar e ajudar o empresário local. Para você cobrar, você tem que ter esse exemplo. Será que nas escolas tem? Será que no hospital tem? Você não está facilitando o empresário, você está ali apertando o empresário. Voltando a falar do fomento do turismo, por que não fomenta o turismo? Uma cidade que tem cachoeira,
uma cidade que tem mar, uma cidade que tem serra. Aí vamos lá, a cidade bilionária, né? Quando eu falo que a cidade é para ser reconhecida no âmbito nacional, e quando eu falo que a cidade dá oportunidade, que não dá oportunidade para quem é daqui do município, nós temos o terceiro maior porto do Brasil, com o calado mais profundo do Brasil, e o único lugar que constrói submarino na América Latina. Aí temos as empresas alojadas, CPBS, MRS, Vale. Mas, Valdemar, 70% do nosso emprego vem de fora. Os 70% que eu estou falando, vamos fazer um cálculo rápido aqui. Se tu olhar ali, na Nuclep, até dentro do porto, vamos falar um número rápido, que ali a produtividade é 24 horas. 200 ônibus parados, cada ônibus 50 pessoas, 50 vezes 200, 10 mil pessoas. 10 mil pessoas que vêm de fora para trabalhar no nosso município, levam o nosso dinheiro para onde eles moram. Não deixa de fomentar, e deixa de fomentar a economia. Ô Gil, como é que resolve isso? Parceria pública-privada. Se eles alegam que não tem qualificação, vamos qualificar. Que seja do auxiliar de serviços gerais ao grande escalão, mas que dê oportunidade para as pessoas, para o munícipe, para a população de Itaguaí. A população está ficando à mercê. Uma vez prefeito, você vai incentivar isso? Muita coisa, ao contrário, eu quero que os grandes empresários, pequenos empresários, eu quero facilitar. A gente quer fazer o alvará, não é um alvará online, é o alvará, através do Regim, né? A gente vai utilizar esse novo, o Regim 2.0, que não existe aqui dentro do município, registro integrado. Alvará tem que sair em menos de 24 horas, igual no Rio. Hoje aqui não é? Hoje não. Hoje é para tu tirar um provisório é uma dificuldade. Aí tira o provisório, daqui a 6 meses tu tenta pegar sem ser o provisório, você não consegue. Quando tá perto de renovar, é uma dificuldade. Nós temos 92 municípios. Na JUSERJ, Junta Comercial, que é responsável por registrar as atividades empresariais do Estado, do empreendimento do Estado do Rio de Janeiro, 89 dos municípios trabalham automatizados. Ou seja, todo mundo tira alvará com 24, 48 horas. Aqui, só dentro dos 92 municípios, somente trabalham com alvará online. A gente tem que desburocratizar isso. Os que trabalham com alvará online dificultando a vida do cidadão, do empresário, do microempreendedor, são os municípios de São João de Meriti, Nova Iguaçu e Itaguaí. Isso vai acabar. Na minha gestão não vai ter isso, não vai ter dificuldade. Eu quero que o empresário local venha para cá, o que saiu volta a se restabelecer, as grandes indústrias, que aqui tem um potencial de virar um polo industrial gigante, se estabeleça. Eu vou dar a isenção, em contrapartida eu só quero a empregabilidade local. Até se estabelecer o primeiro ano, eu entrego a isenção. Em contrapartida, eu só quero a empregabilidade local. A gente tem que fomentar, tem que ter um atrativo para que o empresário volte a acreditar no município de Itaguaí. É que o pessoal está lembrando a gente aqui, candidato, que o tempo está estourando. Sim. E a gente precisa começar com as considerações finais. Não, a gente tem que passar alguns pontos. O Gil ainda tem mais 10 minutos. Ô Gil, aquela velha história é uma área que você conhece bem, que é a área de segurança pública. A área de segurança não é muito atributo da prefeitura, isso é mais do Estado. Sim. Mas o que nós podemos fazer hoje em dia? Ô Valdemar, conforme você falou, Itaguaí passa... É atribuição do Estado do Rio de Janeiro, né, do nosso queridíssimo governador, do comandante-geral da Polícia Militar e do chefe de polícia civil, é atribuição dele. Porém, o município tem um convênio que pode ter até 100 policiais diários, que se chama o PROEIS. É onde eu volto a falar, as prioridades são outras. Por que não tem os 100 policiais diários no PROEIS, fazendo policiamento extensivo, fazendo... Tem um policiamento aí, não tem que... Tem alguns policiamentos que, inclusive, parabéns, além do PROEIS, tem o RAIS, né? O pessoal que tira o RAIS aqui, do Segurança Presente, né? Que hoje até o policial penal está fazendo
a parceria junto com eles. Poxa, legal. Né? É bacana. Mas eu acho que a gente tem que aumentar o efetivo pelo município. Aumentar o efetivo do PROEIS. Fazer as fiscalizações de monitoramento de câmeras que funcione de verdade. Não funcione só para quando eles querem. Existe 400 câmeras na cidade. Quando tem um problema, você não consegue ter acesso ao fato ocorrido. E eu já vivenciei isso. Volto a falar, é o projeto de si próprio. A população tem que acordar. A população tem que acordar em vários aspectos, Valdemar. O eleitor que tem que escolher o político. Não é o político escolher o eleitor. Começa por aí. A gente vive a velha política de Itaguaí. Vários personagens figurantes se juntando para o projeto de si próprio. Tu vê A, B, C ou D, vamos se juntar aqui que a gente vai ganhar a eleição. Você vê um monte de pesquisas fake news, né? Tem político combinando com político. Eu não estou combinando com político. Eu quero ter o diálogo com o político. Mas só que o meu maior diálogo é com a população. Quem elege quem está lá dentro é o povo. Só que a política de Itaguaí, infelizmente, ela é uma política que geralmente não, é a realidade. O político quer escolher o eleitor. O político que escolhe o eleitor, que paga para colocar um adesivo, que paga para expor nas redes sociais a imagem dele, ele quer ter compromisso com a população? Ele não quer. É a politicagem de si próprio. O político que para fazer reuniões e fica falando o tempo todo do outro político e não mostra suas propostas de governo? Qual é o projeto dele? Projeto de si próprio. O político que faz as pesquisas mentirosas, que está aqui, ó, caiu uma, que fulano estava com porcentagem e tal, não sei o que, caiu aqui sob uma decisão judicial. Aí eu vou voltar a te relembrar. Quando o povo quer mudar, não tem jeito. Vou te dar um exemplo. O senhor pode falar direto para eles, que eles estão te vendo aqui. Ó. Vou dar um exemplo para a população. Luciano Mota tinha 1% nas pesquisas, o candidato opositor dele tinha 70%, ele ganhou a eleição. Olha desde quando vem vindo as pesquisas fake news. Eleitores, escolhe o seu político. Vê a realidade de fato, vê o programa de governo dele, o plano de governo, vê se vive aqui, se mora aqui, se a família é daqui, vê se quer ter compromisso com a população. Aí eu pergunto para você e pergunto para o cidadão itaguaiense, por que o Gil é perseguido? Por que o Gil sofreu atentado político? Por que o Gil sofreu cassação política para criar fato político? Porque o Gil é um problema na categoria política e sabe que se o Gil sentar lá dentro, vai fazer o município de Itaguaí virar referência nacional. Gil, 100 dias de governo, o que você pretende nesses 100 dias de governo apresentar? Eu acho... Qual é a sua prioridade? O Pepe, todos os âmbitos são prioridades. Acho que a gente tem que se organizar. Primeiro, eu acho que a gente tem que fazer uma auditoria, chamar o MP, o Tribunal de Contas para dentro e transparência para a população, mostrar a realidade. Olha aqui como é que eu estou pegando a prefeitura. Eu preciso de vocês e eu preciso do poder legislativo. Seja qual for o candidato eleito, foi eleito democraticamente. Mas ter um olhar voltado para a população. O nosso secretariado não vai ter indicação política, não. Vai ser extremamente técnico para cuidar das pessoas. Então, nesses 100 dias de governo, vai ser o início de organizar o município de Itaguaí para mostrar de fato o que está aqui, ó, dentro do nosso plano de governo e entregar para a população após 100 dias. 100 dias. Gil. 3 minutos para os seus encerramentos finais. O nosso tempo está esgotando e é o mesmo tempo que vai ser dado aos candidatos que estão por vir e aqueles que passaram. Para nós sermos justos. Eu te agradeço. Não, gente, eu que agradeço a oportunidade, Valdemar, Pepe, a todos os ouvintes. Queria dizer à população de Itaguaí, com muito respeito, com muito carinho,
Eu queria que vocês avaliassem o cenário político de Itaguaí, as fake news, não acreditar nas fake news. O Gil é candidato, é candidatíssimo, vai para a urna, vai disputar. O Gil, filho de Itaguaí, que é nascido e criado aqui no município, como o doutor Marco Barreto, quer mostrar e entregar, ter a oportunidade de mostrar uma nova realidade para Itaguaí, priorizar o povo de Itaguaí, não trazer as pessoas de fora para governar o município de Itaguaí, tirando a oportunidade de vocês. Vocês tiram, vocês colocam, e eu peço essa oportunidade para vocês. Acesse meu plano de governo, fala comigo, eu estou nas ruas, vai na nossa sede, que é na entrada de Itaguaí, em frente ao DPO, em frente ao CIEP 300. Venha conversar olho a olho, venha nos ajudar. Não se venda por um adesivo, não se venda por uma troca de postagem. Não se deixe se corromper pelos políticos que se perpetuam por muitos anos no poder. É a hora de mudar, a hora da mudança está na mão de vocês, a qual me inclui, todos se incluem aqui dentro. Vamos mudar a história de Itaguaí e conforme a minha música, tem jeito sim. Peço a vocês, dia 6 de outubro, 25, 25, 25. Tem jeito, é Gil para prefeito, o filho de Itaguaí, para mudar a história da nossa cidade. Candidato, muito obrigada. Queria agradecer a audiência de todos, agradecer o carinho, a troca de todo o nosso dia aqui de manhã, todos os debates, toda a sabatina. Continuem ligados na Rádio Costa Verde FM 91.7. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência durante todo o dia. E segunda-feira nós teremos mais entrevistas com outros candidatos aqui para a Prefeitura de Itaguaí, tá bom? Um beijo a todos e uma boa noite. Muito obrigada pela audiência e pelo carinho.